Nesse vídeo eu vou falar os 3 maiores mitos sobre autoestima que eu vejo na minha prática clínica que realmente podem prejudicar a sua felicidade. Então, a primeira coisa é entender que a autoestima, ela é o valor que a gente dá pra gente mesma. Ou seja, é a forma como eu enxergo, como eu me respeito, e o valor que eu dou. Se eu sou uma pessoa que eu sou boa o suficiente, que eu sou uma merda, como que é, né? Assim, esse julgamento, por um lado, que eu faço de mim, né? E é importante entender que ter uma autoestima é muito importante, ter uma autoestima saudável. Por quê? Porque isso afeta todas as áreas da nossa vida. Né? Isso pode afetar os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, pode afetar a forma como eu atuo, as minhas conquistas e por aí vai. Então, é importante que a gente tenha uma autoestima saudável, que eu entenda que eu sou boa o suficiente, sou boa o suficiente, né? Porque isso realmente traz benefícios, traz saúde mental, felicidade. E se eu não tiver isso, se a minha autoestima estiver baixa, né? Isso realmente pode trazer grandes prejuízos. Então, nesse vídeo, eu quero falar de alguns mitos que é muito comum que a gente tenha, né, sobre a autoestima e que podem prejudicar o nosso trabalho interno, né? A gente pode, às vezes, não querer ter uma autoestima com medo de cair nessas armadilhas dependendo do que eu acredito, também pode dificultar esse trabalho interno. Então, vamos lá. A primeira delas é a ideia de que, se eu tiver uma boa autoestima, eu posso me tornar uma pessoa narcisista ou uma pessoa que se acha superior às outras, uma pessoa arrogante, por aí vai. É curioso porque pode parecer contra-intuitivo essa ideia, mas a real é que é o oposto. Geralmente, quem tem esse tipo de comportamento é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. Como assim? Vou explicar melhor. Imagina que você tem uma casa e essa casa está num território muito perigoso. Né? Todo dia tem assalto, todo dia você ouve que alguém invadiu a casa, por aí vai. O que você vai fazer? Você vai tentar proteger essa casa o máximo possível. Então você vai colocar muro, você vai colocar grade, alarme, você vai fazer tudo o que você pode para você se proteger, porque você se sente muito vulnerável nesse lugar. Né? Você tem muito medo, então você vai se proteger ao máximo. Em contrapartida, se a gente imaginar que essa casa está num lugar muito tranquilo, talvez no campo, num lugar cheio de natureza, que nunca acontece nada de ruim, o que você vai fazer? Provavelmente é uma casa que não vai ter grade, alarme, talvez nem tenha muro, né? Por quê? Porque você se sente seguro, né? Você não está vulnerável. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente fala de narcisismo, a primeira coisa é a gente entender que existe o transtorno de personalidade narcisista, mas quando a gente fala em ser uma pessoa narcisista, hoje em dia a gente usa muito essa palavra, a gente está falando de uma série de comportamentos, né, que geralmente seguem a seguinte linha. São pessoas que se acham melhor do que as outras, são pessoas que muitas vezes humilham, que não estão abertas à crítica, que não querem escutar, que não têm empatia, né? Então é uma série de comportamentos em que não existe troca, né? Então, se a gente pegar essa imagem da casa, por que seria uma pessoa com uma baixa autoestima, né? Porque a forma de enfrentamento dessa pessoa, a pessoa se sente tão vulnerável que a forma de enfrentamento dela é se proteger ao máximo. E se proteger é criar esses muros. Ela não faz troca, né? Ela não consegue fazer muitas trocas porque ela está muito, muito vulnerável. Então, é uma pessoa que ela é tão vulnerável que ela não pode, por exemplo, errar. Né? Por quê? Porque isso vai abalar muito a estrutura dela. Então, quando a gente fala em autoestima, assim, se você tem uma autoestima saudável, dificilmente, provavelmente você não vai cair nesse lugar. Por quê? Porque você não vai se sentir ameaçada. Se você entende que você tem valor, tudo bem você errar. Tudo bem você escutar o outro, alguém discordar de você, não tem problema, você não vai se sentir ameaçada. Então não tem por que você se proteger e criar essa estrutura impenetrável, né, que acaba prejudicando. Então, quando a gente consegue ter uma autoestima saudável, a tendência é que a gente esteja mais aberto para o mundo, que a gente consiga fazer mais trocas, né? E dificilmente a gente vai cair nesse lugar, nessa série de comportamentos difíceis e problemáticos, de falta de empatia e de se achar superior aos outros, porque a gente vai estar confiante. A gente vai entender que mesmo que eu erre, que mesmo alguma coisa ruim aconteça, tá tudo bem, né? Então,
é importante sim que a gente cultive a nossa autoestima, que a gente entenda que a gente tem valor, né? Que leva para o segundo mito, que é a ideia de que o meu valor está atrelado às minhas conquistas, ao meu sucesso. Ou seja, eu tenho valor se, né, eu crio uma condicional, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho um bom trabalho, se eu tenho um bom relacionamento, sei lá, se eu tenho followers nas minhas mídias sociais, se eu tenho likes, se eu viajo, por aí vai, né? Ou seja, isso é um lugar muito perigoso, né? Porque quando a gente atrela ao externo, né? Que é bem justo isso, né? Tipo, então eu tenho valor se eu conseguir algo, né? Não é justo com ninguém, mas ele é muito perigoso. Por quê? Porque a nossa vida, o mundo, ele tem altos e baixos. E o nosso valor, ele é independente disso, né? Eu posso ser uma pessoa que eu tenho valor, que eu sou uma pessoa legal, mas que pode dar muita coisa errada, né? Que eu posso não estar no relacionamento, eu posso, sei lá, estar num trabalho ruim e por aí vai, né? Posso ter uma mídia social horrível, ninguém curtir daquilo que eu posto, mas não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim ou que eu sou uma pessoa que não tem valor, né? Então é muito importante a gente desconectar, no sentido de que eu tenho valor, eu sou boa o suficiente. E as coisas que acontecem na minha vida é independente, não abala a minha estrutura, né? Porque se eu deixo isso condicional, eu fico num lugar muito vulnerável, né? É sempre altos e baixos, então cada hora eu vou estar me sentindo de uma forma, isso vai afetar a forma como eu me sinto, e a tendência também se as coisas dão errado e isso afeta o meu senso de valor, a tendência é que eu demore muito mais para eu conseguir me recuperar. Por quê? Porque não é só uma coisa que deu errado, não é só que eu, sei lá, que eu fui despedida no meu emprego. Não, eu fui despedida no meu emprego e a partir desse momento eu sou uma merda. Então eu tenho que lidar com duas coisas e geralmente a mais difícil é o meu senso de valor, né? É eu entender que eu não sou uma merda por causa disso. Tá tudo bem, que as coisas acontecem e não importa, eu poderia fazer diferente. O espaço para melhoria sempre existe, mas ele não é atrelado, né? E quando a gente faz essa junção, a gente fica num lugar muito perigoso, né? Ainda mais hoje em dia, com as mídias sociais, em que a gente tem uma enxurrada de informação das outras pessoas. Se eu fico nesse lugar, eu vou ficar me comparando, né? Então, o meu valor vai estar atrelado à vida do outro, o que o outro está fazendo, né? Então, se o outro viajou e eu não, eu falo, nossa, tá vendo, ó como eu não tenho valor, ó como eu sou uma merda, né? E por aí vai. Então, é um lugar extremamente perigoso, que a gente tem que entender que são coisas separadas, né? A gente tem valor porque a gente existe, né? Porque a gente é ser humano e isso por si só é suficiente, né? Entender que a vida ela é cheia de altos e baixos, que as nossas conquistas, os nossos sucessos são coisas que estamos todos no mesmo barco, no mesmo mundo em que as coisas acontecem. E vão ter momentos que eu vou estar bem e que eu vou não estar bem, que as coisas vão acontecer boas e não vão estar boas. E tá tudo bem. Isso não define o nosso valor. Então, por favor, se você puder interiorizar isso, isso é muito importante. Isso vai mudar muito a sua felicidade. Porque enquanto você estiver atrelando ao externo, você está colocando a sua felicidade, seu bem-estar e muita coisa em jogo. E por último, e não menos importante, é a ideia de que, para eu ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser dura comigo mesma. Ou seja, se eu tiver uma boa autoestima e não estiver sempre me cobrando e me martirizando, sei lá, ser uma pessoa dura, eu não vou ser uma pessoa melhor. Você já caiu nessa lógica? Ou você conhece alguém que cai nessa lógica? Eu vejo isso muito também. Isso é uma grande armadilha, né? Por alguns motivos, mas tem dois deles que eu acho que eles são bem significativos. O primeiro dele é entender que se eu sou dura comigo mesma, eu tenho um padrão de comportamento, ou seja, a gente tem hábitos de comportamento. Então, se eu sou dura comigo mesma, o que vai acontecer? Então, vamos supor que eu quero melhorar minha performance em falar em público. Então, eu sou dura, eventualmente eu consigo melhorar, né? Só que quando eu melhorar, o que vai acontecer? Eu posso ficar feliz, mas logo em seguida eu vou voltar ao meu padrão de comportamento, porque é o que eu estou acostumada. Então, eu falo, legal, consegui falar em público, mas isso tem que melhorar, isso não tá bom, e por aí vai. Então, eu caio numa armadilha de nunca nada ser suficiente, né? Por quê? Porque o meu padrão de comportamento é esse, é de ser dura comigo mesma. Então,
eu posso até melhorar a minha performance, mas eu não vou me sentir bem. Porque a minha forma de estar no mundo, a minha forma de me comportar, ela faz com que eu esteja sempre insatisfeita. Então é muito perigosa essa ideia, né, de que eu tenho que ser dura comigo, porque eu vou estar sempre numa busca e eu nunca vou chegar no lugar nenhum em que eu vou estar de bem comigo, né? E um outro ponto também nessa ideia que é perigoso é a ideia de que se eu me acho sempre ruim, sempre uma merda, vai ter uma hora que eu não vou ter mais motivação para eu mudar, para eu tentar fazer algo diferente. Por quê? Porque se tudo que eu faço nunca é bom, vai ter uma hora que eu vou desistir. Para que eu vou tentar? Não vai adiantar mesmo, né? Então, é um tiro no pé, né? No sentido de que se eu quero melhorar, eu tenho que ser dura comigo. E na verdade, não. Se eu quero melhorar, eu tenho que ser uma pessoa justa comigo. Eu tenho que ser uma pessoa bondosa. Que eu vou lá e falo, tá bom, caiu, não deu certo, tudo bem. Vai lá, respira fundo e tenta de novo. Né? Eu tenho que me acolher, eu tenho que me tratar bem. Né? E isso tem a ver com a forma como eu me enxergo, porque se eu me enxergo de novo como tem uma pessoa que eu não tenho valor, vai ser difícil fazer isso, e se eu me trato assim, vai ser difícil achar que eu tenho valor, né? Então a gente tem que estar muito atenta para esse tipo de pensamento, esse tipo de lógica interna e tentar quebrar, no sentido de poder me tratar melhor, de me acolher mais, entender que para eu melhorar é importantíssimo que eu me trate bem, que eu entenda que apesar de tudo, eu tenho meu valor, e que aí tá tudo bem, não deu certo essa vez, a próxima é possível, eu vou achar caminhos. Ter uma autoestima saudável é você entender que tá tudo bem, né? Que independente das nossas conquistas, dos nossos sucessos, a gente tem valor, simplesmente porque a gente existe. E esse valor não quer dizer que eu sou a pessoa melhor do mundo em tudo, quer dizer que eu sou boa o suficiente. Quer dizer que isso, às vezes as coisas não vão dar certo, então tudo bem. O meu valor é uma coisa, minhas conquistas são outras, né? E quanto mais eu sentir que eu sou boa o suficiente, no sentido de que tá tudo bem, a tendência é que quando eu cair, quando as coisas não derem certo, mais rápido eu vou conseguir levantar, sacudir, tira a poeira, dá a volta por cima. Eu vou conseguir fazer isso mais fácil, mais vezes. E a tendência é que isso traga mais resultados para minha vida, né? A gente precisa ter essa postura gentil com a gente mesma. Faz diferença a gente gostar. O mundo também precisa disso, né? A gente só tem a ganhar com esse comportamento. E isso começa dentro da gente. Então, espero que tenha feito sentido. E me conta aí, se tem algum desses mitos que você acreditou, que você carrega na sua vida, eu vou adorar saber. E se tiver alguma coisa que te chamou a atenção também, pode colocar aí nos comentários. Grande abraço e até a próxima.